Futebol 90 com imagem ao vivo do Ninho do Urubu, começando a apresentação do Marinho. Marcos Braz, o primeiro a falar ali, já começou. Então vamos para lá, vamos ouvir e anotar o que vai ter de interessante para repercutir. Mais o elenco do Flamengo, um jogador que a gente já queria há algum tempo, mas tinha os seus compromissos ainda profissionais em outros lugares, em outros grandes clubes, que a gente entendia que era difícil uma negociação na época que a gente achava que poderia, em outra oportunidade, trazê-lo. Feliz aqui de estar com o pai do jogador, Zé Carlos. Primeira apresentação que ele está presente na carreira inteira do filho. Feliz aqui para você estar aqui com a gente, para receber a camisa também. Muito obrigado aí pela sua presença. Também quero agradecer aí as pessoas envolvidas nesse processo que conseguiram desenrolar todo o imbróglio lá no Santos. O Zagalinho, o Laco, o Diego, todas as pessoas envolvidas. E é isso. Parabéns, Marinho. Você vem aí para um clube que eu acho que dispensa apresentação. É um ciclo maravilhoso que a gente tenta, nessas contratações como a sua, para que a gente postergue aí esse ciclo maravilhoso que a gente está dentro dele. Muito obrigado aí, porque eu sou prova disso. Você foi fundamental nesse processo, a tua posição jogador, até a tua posição como ser humano, dizendo que era uma hora de você pegar novos ares, sem nunca desrespeitar o time em que você saiu. Muito obrigado aí pela tua posição. Que você esteja aí num 2022 maravilhoso. Bruno, agora, por favor, com você. Bom, boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do Marcos. Agradecer ao Marinho aí pela vontade, pela forma que ele se posicionou para poder tá aqui no Flamengo. É um grandíssimo atleta, tenho certeza que vai somar muito ao grupo, que vai ser muito feliz aqui, que vai ajudar o Flamengo na luta e espero que com títulos. É um atleta que foi o melhor jogador da Libertadores 2020. Repetindo aqui as palavras do Marcos, mas assim, a gente está muito feliz pelo pai do Marinho estar aqui. Acho que é um momento de emoção para o Marinho, para a família dele. Um momento especial e desejo toda a sorte do mundo ao Marinho, que possa fazer uma temporada maravilhosa e conquistar muitos títulos aqui no Flamengo. Braz? Não, é só porque eu não sei se eu esqueci o nome do Polaco, mas o Polaco foi fundamental também nesse processo aqui. Seria um erro eu não falar o nome dele. Agora, Marinho, suas primeiras palavras, né? Agora, oficialmente sendo jogador do Mengão, seja bem-vindo. Muito sucesso para você. Obrigado. Bom dia a todos, né? Primeiramente também agradecendo ao presidente, o Bruno, o Spindle, o Braz, né, pelo o esforço também que eles fizeram também. Então, muito feliz. Como eu falo, né, é uma situação que todo jogador quer passar, né, de estar num grande clube, né, como o Flamengo. E parece que a ficha não caiu ainda, né? Toda vez eu chego no hotel e falo bem assim, cara, parece que não é verdade. E toda vez que eu chego aqui parece que é um dia que vem se repetindo, sabe? Então, eu sei o peso que é a camisa, mas o privilégio de estar aqui é muito grande. E desde já também eu queria agradecer ao nosso torcedor, né, por todo o carinho desde que eu cheguei aqui, né, na cidade, no clube. E a todos os torcedores eu peço desculpa que foi no aeroporto, né, devido à logística eu não consegui abraçar ele, o pessoal da imprensa também que estava lá presente, eu não consegui, né, sentir aquele calor deles ali, né, mas peço desculpa a todos eles que foram lá, que não conseguiram me abraçar, não conseguiram me ver, então eu não poderia deixar de passar, né, esse recadinho aí. Então agora a gente vai para o momento aí da foto oficial, né, receber também o manto sagrado. O Marinho, que é conhecido pelos dribles e chutes de média distância, teve grande destaque em passagens pelos clubes do Nordeste. Em 2020, como o Bruno Spindle falou, teve uma ótima atuação em toda a Libertadores e foi eleito aí o rei
da América. Então, assim, em nome de toda a nação rubro-negra, a gente deseja muita sorte. Marinho tem 31 anos e vai vestir a camisa de número 31. Ele vai responder as perguntas que foram enviadas pelos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Então, 1h10 da tarde, estamos ao vivo nessa coletiva de apresentação. Marinho que chegou na última quinta-feira, já treinou na sexta, no sábado, já chegou com tudo, mostrando a que veio, agora sim, vestindo o manto com o nome dele, número também. Seja bem-vindo, Marinho, que esse manto te traga muitas alegrias. E a gente vai, inclusive, começar essa coletiva o Marinho de apresentação. na foto oficial vai responder ainda outras perguntas que foram enviadas, mostrando a camisa 31 que é que ele vai vestir. Agora me chamou a atenção um negócio, hein? Enquanto ele não começa a falar ali, o que chamou a atenção? Pedro. Desculpa aí, pessoal, não ter conseguido falar com vocês no aeroporto. É a primeira coisa que ele diz. Ele estava incomodado em desfazer aquela imagem que parecia que estava fugindo da torcida, né? E não foi bem isso. O Marinho é um cara do povo, como você. Você nem tanto, mas o Marinho é do povo. Ruim de não, hein, rapaz? Me respeita. Já voltou? Era só isso? Então tá bom, Facincani. Não, mas é que eu tô preocupado porque eu queria ouvir o Marinho, a gente não quer atropelar aqui a fala do nosso Marinho. Aliás, vocês vieram aqui hoje boa tarde para quem está com a gente agora hoje. A sessão de abraço, vai trocar a camisa. É o pai, ó. É o pai dele, emocionado. O pai dele sempre quis que ele jogasse no Flamengo. É um sonho realizado. Então esse é um momento de muita emoção. Vamos abrir de novo o áudio lá para ver se a gente consegue ouvir alguma coisa? É um momento único, né? Primeira apresentação que o pai do Marinho acompanha. E, como eu até falei na abertura aqui... Seu José Carlos, por favor, quer vestir o manto também? E, Facincani, acho que vai ter um peso. A gente falou muito aqui sobre como ele chega, se é para brigar por posição, se é com o espírito de compor o elenco. A gente sabe que é um jogador de muita vontade. E eu acho que, do jeito que ele sempre agiu, o pai do lado, realizar o sonho do pai nesse momento, vai trazer uma vontade que talvez seja capaz de mostrar o melhor Marinho que a gente já viu. Não sei se melhor jogador da América, não vou chegar nesse ponto, mas o melhor Marinho que a gente já viu em campo. Pois é, Dani, boa tarde para você. Pedro Sormani, fã de esporte conosco também. É um jogador que vem com um peso de ser um dos principais atacantes do Brasil. Então, é aquela dúvida que a gente espera que seja sanado o mais rápido possível. O Marinho vai aceitar, a princípio, ser uma opção? Não sei. Marinho, para mim, tem um peso de brigar por posição principal, por protagonismo no setor ofensivo da equipe para o Flamengo. Então, chega uma peça para estimular e até tirar de zona de conforto atletas que, em tese, na temporada passada, talvez, né, tivessem se achado, naquele momento, donos de uma posição. Vamos ouvir, ó, o pai dele está falando, vamos ouvir. Para ele jogar no meu time que eu mais amo. E chegou o momento, até inclusive, teve um dia que teve um jogo aí do Santos e Flamengo, e eu achei de falar, né? Eu achei de falar... O senhor vai falar. Eu achei de falar que torci pelo Flamengo. O Flamengo fez um gol e eu achei de bater e pular. E aí minha esposa não gostou. Foi pro quarto, foi dormir sem querer, só de raiva. Mas aí chegou o momento. Para mim é uma grande honra de estar aqui presente essa grande torcida, a nação. E desejar muitos anos de vida e bom trabalho para meu filho e para todos os torcedores flamenguistas, principalmente a turma lá da cidade de Penedo, minha cidade querida. E também a minha esposa Eliene e minhas netas, minha filha também. Se for mandar para a família toda, vai falar nome demais, tá? Onde resenha? Falar o nome dos parentes todos, vai passar mais que eu tenho de agradecer a vocês todos. Muito obrigado. Agora sim, a gente vai dar início aqui à coletiva, né? O Marinho vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Pergunta primeiro do sócio torcedor, Marinho, do Rafael Pimentel de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Você fez grandes temporadas no futebol, chegou a ser eleito o melhor jogador da América, e isso fez com que surgissem especulações da sua vinda para o Flamengo em outras temporadas. Agora, enfim, você está no Mengão. Gostaria de saber quais são suas expectativas, o que vai ser do Marinho em 2022 e o que podemos esperar de você no Flamengo. Saudações rubro-negras.
É verdade. Quero agradecer aí pela pergunta. Eu precisava, na minha vida, dar um salto maior também, né? Assim como novos desafios, é o que eu mais estava precisando. E chegar num clube como o Flamengo, com jogadores de seleção, jogadores que tem aqui no clube, isso só me motiva mais a almejar grandes coisas. Esse é o objetivo que eu tenho aqui, né? Poder fazer sempre o meu melhor e estar sempre buscando o título como o Flamengo sempre faz. Gustavo, do canal Gustavo Henrique dando choque. Marinho, você é um atleta que faz de tudo para jogar no Flamengo. Inclusive, nessa negociação, abriu mão de algumas coisas para acertar o contrato. Qual é a sensação de estar sendo apresentado neste minuto para a imensa nação? Um privilégio muito grande, né? Eu falo que às vezes a gente abre mão de algumas coisas, mas a gente sabe que no nosso coração isso vale mais a felicidade. E é isso que eu estou fazendo agora. Poder chegar aqui, vestir essa camisa, cara, é um privilégio muito grande. Fica até difícil falar, porque eu falo muito, né? Mas tô até sem muitas palavras, mas só gratidão mesmo pela essa nação ter me abraçado. Espero fazer por onde, né? Receber mais e mais esse carinho. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Marinho, seja bem-vindo. Com poucos dias de trabalho que você teve com Paulo Souza, já dá para fazer uma comparação com algum treinador que você trabalhou? E qual a posição que você se sente mais confortável? Olha, na verdade, cada treinador ele tem sua forma de trabalhar, né? O Paulo Souza é um cara muito inteligente, né? Já percebi nessa minha chegada. É um treinador que trabalha muita intensidade, né? O jogo dele, então são 2 treinos que eu tenho, né? Aqui no clube, mas eu estou procurando fazer sempre aquilo que ele pede, né? Para que eu possa ajudar bastante. E ele sabe, né? O treinador sabe a posição que eu gosto de jogar, mas o mais importante é que a gente possa estar preparado onde ele colocar e eu estar 100% pronto. Isabelle Costa, canal S1 Live. Boa tarde, Marinho, seja bem-vindo. Com a sua chegada, o Flamengo terá à disposição os últimos 3 jogadores considerados os melhores da América do Sul, aumentando ainda mais o nível do elenco. Como você encara essa disputa por posição, por titularidade, tendo em vista a qualidade dos jogadores que atuam no sistema ofensivo do Flamengo? Na verdade, é uma dor de cabeça que o treinador vai ter que ter, né? Não é nem eu. O treinador vai ter que ter. O importante isso é a gente ter só jogadores qualificados no elenco, né? Grandes jogadores, jogador de seleção brasileira, seleção do Chile, do Uruguai. Então, assim, o mais importante é que o treinador pode olhar para o lado e falar que ele pode contar que tem vários jogadores de qualidade. Só para avisar rapidinho que após a sua coletiva, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficarão à disposição dos jornalistas, né, que cobrem o dia a dia do Flamengo. Então, quem quiser mandar as perguntas aí para a assessoria do Flamengo. Agora a pergunta do Flávio Amêndola, canal do Amêndola. Boa tarde, Marinho, seja bem-vindo. Em 2019, naquele Flamengo e Santos, o Felipe Luiz, na zona mista, falou sobre toda a dificuldade de te marcar. Em um vídeo disponibilizado pela Flá TV, no encontro entre vocês, ele até brinca falando sobre essa dificuldade. Como foi esse primeiro contato com seus novos companheiros e já teve algum embate entre vocês nos treinamentos? Obrigada. Na verdade, ele até falou, agora você tá no lado certo, né? Não dá pra ficar correndo atrás de você mais, não. Então, isso é muito bacana, cara. É um cara que me identifiquei muito com ele. É um cara que, quando eu chego, eu converso muito, né? E ter esse privilégio de poder estar jogando ao lado dele, né? Já que ele não gostava muito de jogar contra, agora a gente vai estar a favor aí. Matheus Dantas Lance. Boa tarde, Marinho. Você já foi anunciado e logo iniciou os treinos com o grupo principal do Flamengo e realizou os primeiros trabalhos sob o comando de Paulo Souza. O técnico já conversou contigo sobre como deseja te utilizar durante a temporada? Olha, na verdade, ele tem conversado comigo diariamente, né? Tem me deixado à vontade, tem pedido algumas coisas e eu sempre sou um cara que eu procuro sempre escutar, sempre entender. Tenho muito ainda para aprender. Eu sou um cara, né, que gosta de estar sempre conversando com o treinador e ele sempre me passando umas dicas ali, porque fica mais fácil, né? Quando você tem um relacionamento bacana, assim, de estar ouvindo, estar escutando, isso vai facilitar. Júlia Malac, Diário do Fla. Marinho, seu pai é rubro-negro declarado. Você já imaginou o que vai sentir quando fizer um gol pelo Flamengo no Maracanã? Olha, eu acho que quando eu falei bem assim, ó, acertei, a primeira coisa que veio na cabeça depois do primeiro gol, né? De poder fazer uma homenagem pro meu coroa. Então, isso eu acho que vai ser algo incrível, assim. E eu já tô mentalizando isso.
Monique Danello, TNT Esportes. Marinho, boa tarde, seja bem-vindo. Você vinha fazendo pré-temporada no Santos e se preparando. Como você está fisicamente? Acredita que essa semana já possa ficar à disposição para ser utilizado? Olha, eu sou um cara que eu gosto muito de trabalhar, né? E aqui eu vejo que o professor gosta de trabalho muito intenso. Já consegui ver aí nesse primeiro dia que eu cheguei. Então, assim, a preparação ela já aconteceu lá, né? No clube que eu estava. Agora cheguei aqui, participei mais um pouco. E cada dia que passa, né? Eu vou melhorando a minha parte física. Mas o professor sabe, né? Na hora que ele precisar de mim, o importante aqui é que coração para botar no campo ali, eu vou estar sempre pronto, né? E com o meu coração ansioso para entrar em campo e para poder honrar essa camisa. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Marinho, seja bem-vindo. Em 2019, você foi um dos melhores jogadores do Brasileiro e no ano seguinte eleito o melhor da Libertadores. Mas em 2021 as coisas foram um pouco mais complicadas. O que o Marinho precisa para no Flamengo voltar a render o que já mostrou em outras temporadas? É verdade. Passei uma pequena fase aí, não foi tão legal, mas é o momento de crescer novamente, né? Motivado cada vez mais para que as coisas venham a acontecer. O trabalho é o que fica, né? Quanto mais a gente trabalha, a gente sabe que a gente fica próximo daquilo que a gente quer. Então eu tenho objetivos, né? Na temporada, tenho objetivos coletivamente, né? Eu vim para cá para ser campeão. Então esse é o maior objetivo que vai me fazer crescer também. Vênia Casagrande, O Dia. Boa tarde, Marinho. Inúmeros jogadores do Santos deixaram mensagens de carinho nas suas redes sociais após o anúncio de acerto com o Flamengo. Isso é o que você leva de mais positivo da sua passagem pelo Santos? Com certeza. Eu acho que não só os jogadores, né, mas como todos os funcionários do clube, que eu recebi inúmeras mensagens no meu celular também, né, no privado ali, porque só eu sei o tratamento que eu tinha com os funcionários, com os meus companheiros de clube. Sempre fui pai para os meninos mais jovens. Eu acho que vocês até acompanharam a mensagem que o Ângelo deixou para mim, né, como ele sempre me chamava de pai. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado por tudo que você fazia por mim. Então, o que é mais importante para mim é o que eu levo no meu coração, o respeito que eu tinha por todos no clube, por os funcionários, e isso é o que mais importa. Sidão Marinho, Litoral News. Boa tarde, Marinho. Existe uma grande expectativa da torcida para te ver em campo com boas atuações. Como você vê a pressão de conquistar títulos, tendo em vista que a última temporada não agradou o torcedor? Olha, na verdade, o quanto que a gente se prepara, né, para a gente sempre estar brigando por títulos. O Flamengo é um clube acostumado a brigar por títulos, é um clube acostumado a ganhar. Então, assim, o torcedor, a nação é muito grande, né? Eu falo que a nação é muito grande, é gigante, são milhões de torcedores. Então, ele espera que o time seja campeão, sempre está almejando algo a mais. E a gente está se preparando para que a gente possa conquistar e dar felicidade ao torcedor. Luciana Zogaib, Rádio Roquete Pinto. Bem-vindo, Marinho. Desejo toda a sorte para você nessa trajetória rubro-negra. Você falou que na sua cidade todo mundo é flamenguista. Queria que contasse um pouco como é a experiência de um jogo do Flamengo por lá e se já esteve ou pode descrever uma comemoração de título do Flamengo na sua cidade. Olha, ganhando o título lá, a cidade vai estar fechada, né? Vai estar fechada porque esqueça. Lá não entra ninguém. A cidade toda flamenguista, meu pai, então. Meu pai dificilmente eu estava achando ele, estava indo nos vizinhos lá, não me atendia. Mas, cara, pensar isso é algo muito, muito bacana. E, na verdade, já está na mente já, né? Então, continuar trabalhando, se dedicar cada vez mais, junto com meus companheiros, para que a gente possa concretizar isso. Karen Duarte, TV Globo. Marinho, você já conhece o futebol do Rio de Janeiro por ter jogado no Fluminense. Como você vê a rivalidade e a competição entre os 4 clubes cariocas atualmente? Acredita que o Flamengo está muito à frente dos demais? Olha, a gente sabe que a rivalidade aqui sempre teve, né? Então, a gente sabe que são grandes clubes também. O que a gente mais tem que fazer é a gente fazer o nosso trabalho, né? Trabalhar tranquilo aqui, se dedicar cada vez mais para que a gente possa estar conquistando aí. E é isso, Flamengo é isso, Flamengo é gigante, né? Sempre respeitando os nossos adversários, né? Da cidade. E é isso.
Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Marinho. Sucesso no mais querido. Você trabalhou com um técnico português no Santos e agora tem nova oportunidade no Flamengo. Como vê essas experiências com técnicos estrangeiros e como foram esses primeiros dias no Ninho com membros da comissão de diferentes países? Acredita que por causa da pré-temporada que já fazia, deve estar à disposição quarta, caso esteja regularizado? Então, quanto eu já trabalhei com o Gesualdo lá, né, no Santos lá. Então, eu sempre entendi sobre essa forma deles trabalhar, né, ser muito em alta intensidade. Então, para mim não mudou muito, né, eu já conhecendo isso. E sobre... A questão de você estar regularizado ou não, se vai estar à disposição. Eu regularizado já, o professor já está ligado que pode contar comigo, né? Então tá de boa. Caia Mota, GE. Marinho, tudo bem? Boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco mais da importância do seu Zé Carlos na sua trajetória. O quanto ele teve que sacrificar e te apoiar no começo para que você agora realizasse o sonho dele. Falar um pouco mais dessa relação de pai e filho. Obrigado e boa sorte no Flamengo. Então, na verdade eu não tenho como eu só falar do meu pai, né? Eu tenho que falar da minha mãe também, que os dois sempre cuidaram muito disso, né? Mesmo sem a gente ter uma condição, né, para jogar no clube da cidade, né, que tinha que pagar, então minha mãe na época não tinha muita condição. E até eu contei a história, né, do passarinho que eu tinha. Minha mãe foi lá e me botou no clube, falou: só vou te colocar um mês na escolinha para você brincar. Próximo mês a mãe já não consegue mais e tal. Beleza, me inscreveu lá e eu não tinha chuteira. E aí a gente naquela aí, minha mãe tentando comprar chuteira, não conseguia. Aí eu tinha um passarinho, eu acabei vendendo por R$50. E aí a gente comprou a chuteira, eu entrei no clube, né, passei um mês, depois o professor Juquinha, né, que era o presidente do clube da cidade, falou bem assim: a partir do próximo mês, sua mãe e seu pai não precisam mais pagar. A gente vai te dar uma bolsa, né? Então daí ficou isso aí. Então foi muito bacana esse início, né, no futebol. E só agradecendo, né, meu pai e minha mãe também por todo o esforço que eles sempre fizeram por mim, né? E sem palavra mesmo, só agradecer. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Seja bem-vindo ao Flamengo. O clube até hoje tem encontrado dificuldade para substituir a Arrascaeta. Você acredita que teria características para realizar a função, se houver necessidade? Então, uma das coisas que eu sempre respondo, né, é que eu não sou o cara específico para falar sobre posições. O Paulo Souza que vai ter que quebrar um pouco a cabeça dele aí para ter que escolher. Eu sou um cara que eu jogo numa posição totalmente diferente, mas eu falo que a gente tem que estar pronto e preparado para qualquer situação que aconteça, né? Quando a gente bota a camisa, independente de onde a gente estiver jogando, a gente tem que entrar para honrar. Isso é o que eu faço. Léo Burlá, UOL. Marinho, boa tarde. Recentemente, muitos jogadores que trocaram o Santos pelo Flamengo se deram muito bem e viraram ídolos da torcida. Isso teve algum tipo de influência na sua decisão? Cara, a maior influência é o projeto e o clube, né? A dimensão que o Flamengo tem. Então, isso, para mim, é o que é importante. Já você citando os jogadores que saíram do clube e se tornaram ídolo, para mim, então, fica melhor ainda, né? Se todos que saíram se deram bem, então, que eu possa, com o trabalho também, chegar no mesmo patamar que eles. Renan Moura, Rádio Globo. Marinho, por que sua temporada de 2021 não foi tão boa como 2020? Era apenas reflexo do que foi o Santos no ano passado? Você chega ao Flamengo em busca, de novo, de protagonismo? Na verdade, assim, foi um ano atípico também pelo clube, também um momento que a gente vivia, né? Mas a gente tem altos e baixos no futebol, na nossa carreira. A temporada não foi uma temporada boa, mas justamente eu tenho essa oportunidade novamente, né, de respirar novos ares, né, de poder estar num grande clube que sempre está brigando, sempre está lutando por título. É o time que vence também. E poder tá aqui é o que mais me motiva. Última pergunta para você, da Raíza Simplício, Gol. Marinho, boa tarde. O que mais te chamou a atenção nesses primeiros dias com o grupo no Ninho do Urubu? E com quais jogadores você teve mais contato até aqui? Então, desde que eu cheguei, eu sempre fui bem tratado por todos, né? Assim como os funcionários, seguranças, os meninos ali, as tias da cozinha, todo mundo.
E relacionamento, eu acho que eu tenho relacionamento com todo mundo, então brinco com o Rodinei, brinco com o Vitinho, brinco com o Felipe, então, com o Davi mesmo. Então, assim, eu sou um cara que quando eu chego, eu já me enturmo cedo. E mesmo que eu não conheça, às vezes eu já vou lá e abraço e já faço amizade e já tá tudo em casa. Marinho, obrigada. Então, seja bem-vindo aí novamente. Muito sucesso. Marinho, a gente vai ficar de olho no Ninho do Urubu, porque o Marcos Braz e o Spindel vão voltar a falar, procurando reforços, né, sobre o mochilão na Europa. Mas enquanto a gente está com a imagem aí e eles não começam, a gente vem para cá para falar. Apresentado, 31 anos, camisa definida, falando que o treinador já sabe a posição que ele gosta de jogar. Essa foi uma das coisas que eu acho que chama atenção, né? Ele enaltece muito o projeto do Flamengo, falando sobre ser campeão e quanto isso o motiva e evita tocar no nome do Santos, Facincani. O que te chamou mais atenção aí? Bom, nesse sentido, desnecessário, né? Ele não vai ser mais ou menos querido porque não fala o nome do Santos. Nada a ver. Tem algum problema, alguma situação, ele que vai lá e se resolva com a diretoria do Santos. A torcida do Santos não tem nada a ver com isso e muito menos não vai ser mais exaltado ou menos porque, agora eu cheguei no Flamengo, então não cito o nome do outro. Peraí, Facinca, o Braz já está falando ali. Vamos ouvir, então, sobre os reforços. Na volta a gente repercute tudo isso. De alguma proposta. Pelo fuso horário, né? Lá já fechou, que já está quase fechando, mas não teve nenhuma resposta em relação à nossa proposta. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Recentemente, o empresário de Léo Pereira admitiu que o jogador tinha interesse em se transferir para o Cruz Azul, onde receberia 3 vezes mais. Você não acredita que a manutenção de um atleta que tinha o desejo de sair não possa causar uma queda no rendimento? Mas o problema é que a proposta que saiu em toda a mídia é mentirosa, ela não procede. A proposta não era 5 milhões de dólares para o Flamengo. Era mentirosa. Sistematicamente, durante esses 2 anos aqui, até acho que isso está atrapalhando a carreira dele um pouco. Vem com proposta, vem com algumas análises de suposições, mas no papel não tem nada. Então, eu quero deixar claro que esta proposta de 5 milhões de dólares na parte do Flamengo livre é mentirosa. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Braz. Você costuma dizer que a estratégia do Flamengo é esperar a janela fechar. Há alguma previsão de viagem para a Europa? Algumas janelas fecham hoje e a de Portugal fecha quarta. Não, eu nunca falei que a estratégia do Flamengo era esperar a janela fechar. Nesse ano, que é um ano atípico, em relação à nossa janela também, em função de a gente achar que deveria esperar o técnico, a comissão técnica nova, contratada, ter tempo para canalizar seu elenco, treinar seu elenco e aí, assim, falar para a gente quais seriam as demandas, é que a gente tratou de escolher essa estratégia. E é isso que a gente esperou. Não tem nada hoje, não tem nenhuma viagem marcada para a Europa, minha e do Bruno, não tem nada sequer reservado, até porque a gente está esperando outras situações para que a gente possa viajar, mas não tem nada marcado ainda. Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Braz. O Flamengo apresentou alguma proposta pelo Cebolinha? Existe alguma ação por parte de vocês para ter o atleta? Não, o atleta é um atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. Até porque, mas o atleta já prestou serviço no clube que está, então esse número iria abaixar consideravelmente. Mas a gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é, com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, se os empresários entendem que
seria uma opção de estratégia de carreira, seria uma boa opção voltar para o Flamengo. Todos sabem que foi um atleta de seleção brasileira. Existe a Copa do Mundo no final do ano. Eu acho que todo atleta que entrou em campo pela seleção brasileira nos últimos 2 anos, 3 anos, acredita que possa ser chamado num final de ciclo para um torneio como esse. Então, eu acredito que isso aí possa ser um dos pontos em que faça a pessoa, pelo menos pensar num retorno para o Brasil. Mas não tem nada, a gente ainda não tem nada definido, decidido. E é um jogador que até disputou um jogo importantíssimo no sábado. Infelizmente perderam a final, mas é isso. Em que interessa, sempre interessa bastante tempo, mas muito difícil. Raiza Simplício, gol. Braz, tem posições prioritárias que vocês pretendem qualificar o elenco? Pode abrir quais são? Não, tem as posições prioritárias, mas por razões óbvias eu não posso abrir, até em respeito dos jogadores que estão nessa posição hoje aqui no Flamengo. Gustavo Henrique dando choque. Braz, o Flamengo vai contratar um goleiro? O Flamengo tem o Diego, tem o Hugo, tem 2 que entraram agora nessa oxigenação que teve ali na posição, mas não tem nada delineado aí para a gente fazer qualquer tipo de contratação como prioridade nessa posição. Sidão Marinho, Litoral News. Braz, o Flamengo busca jogadores para a parte defensiva? O mercado brasileiro é uma opção? Não, a gente sempre olha para o mercado brasileiro, até em alguns momentos perguntaram por que a gente também não olha para o mercado sul-americano. A gente olha para o mercado brasileiro, sul-americano. A gente não tem qualquer tipo de preconceito. Ao contrário, quando você contrata jogadores aí para essas posições, uruguaios, argentinos, eles sempre tiveram uma história enorme no futebol. Mas não tem isso, não tem nada, sempre é uma possibilidade, mas hoje não tem nada aqui, não tem nada em andamento. Matheus Dantas, Lance. Braz, boa tarde. O Flamengo fez melhorias no luso brasileiro e havia decidido atuar no estádio enquanto o Maracanã segue em reforma. O que aconteceu para o clube mudar de ideia e decidir mandar as próximas partidas no Raulino de Oliveira? Teve alguns problemas de logística lá que eu não quero entrar aqui em questão. Fizeram a solicitação para o futebol para que se pudesse ter uma opção de jogar em Volta Redonda. É um lugar que a gente sempre jogou e a gente aceitou jogar lá tranquilamente. Mas eu não sei, não quero entrar nesse mérito, porque eu não sei as coisas de maneira firmes, então não quero falar sobre esse assunto. Júlia Malak, Diário do Fla. Como o Flamengo está acompanhando essa indecisão sobre o local da final da Supercopa? O que você responde quando dizem que em alguns estados o Flamengo terá maior torcida que o Galo? Eu acho que isso aí está sendo um pouco mal compreendido por algumas situações. Essa competição é uma competição da CBF, a priori está marcado ainda para Brasília. Essas informações que a gente tem que analisar sempre a situação da Covid, que elas existem sinalizações de governos que são mais tranquilos em relação a isso, outros que têm que são mais duros em relação a isso, até em função do que se está passando no momento, né? Se você está numa ascensão de contaminação ou não. Mas em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for jogar ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Então, assim, não sei qual é o objetivo, nem sei quais foram as interpretações em relação a essa tese, mas
Dia 20 parece que está marcado, não será postergado e já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar e com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. É simples, a vida é como ela é. Última Bom, pergunta, tá aí o Marcos Luciana Braz Zogai, respondendo algumas Rádio perguntas, Roquete dá ali uma alfinetada no Atlético Mineiro em relação à final da Supercopa. Falou sobre a viagem para a Europa, desmentiu os boatos de que ele e o Spindel iriam agora para a Europa, mas deixa ali na entrelinha, dá a entender que está esperando uma situação para que essa viagem aconteça. Vou voltar lá no Marinho, daqui a pouco a gente vai chegar aqui nessa situação também de reforços, né? Ele fala ali do goleiro, vou levantar outras posições aqui que a gente já conhece. Fábio Sormani está lá na casa dele, acompanhando tudo pacientemente. Não dei boa tarde ainda para Fábio Sormani. Vou te dar uma boa tarde agora, então, Sormani. Já para falar do Marinho, ele deixa claro que já avisou o treinador a posição que gosta de jogar. A posição que ele gosta de jogar bate com a do Everton Ribeiro. Tudo bom, Dani? Beijão para você, um abraço para o Facinca, para o Pedro, para o Fã de Esportes também. Isso aí vai ter que conquistar essa titularidade ou a preferência do treinador. Não no campo, né? Entrar tem que desempenhar. Tem que desempenhar. Eu acho que o Marinho tem condições totais de ser titular no Flamengo. Acho que sim, no lugar do Everton Ribeiro. Do sistema. O Flamengo não é um time que tem que ficar se preocupando em como é que o adversário vai jogar. Claro, você tem essa preocupação. Mas o Flamengo se impõe sempre. Basta ver qual é o movimento da sua diretoria quando ela contrata. Ela só contrata atacante. Porque atacante é que ganha jogo. Atacante que faz gol. Atacante é que vende bilhetes. Atacante que chama parceiros publicitários. Atacante é que faz a festa. Os zagueiros são importantes? Claro que são. Não dá para você fazer um time só de atacantes. Você precisa ter zagueiros. Mas o que define jogo... O Santos não se tornou um grande time mundial por causa da sua zaga. Era por causa do seu ataque. Nem mesmo quando se fala daquele Dorval, Mingava, Coutinho, Pelé e Pepe, não se fala o nome do Zito, que era o capitão. Que era um excelente, um grande, talvez o maior jogador da posição na história do futebol brasileiro. Quando se fala do Real Madrid, da época de Stefano, também se cita o ataque. Com Puskás, Gento e tudo mais. Quando se fala do Flamengo agora, se fala do ataque. Então esse é o movimento que o Flamengo faz. Eu contrato para ser o melhor. Contratou o Davi Luiz agora, recentemente, é importante. Eles sabem que tem que contratar um goleiro, um zagueiro também. Mas contratou o Marinho agora e já estão de olho no Cebolinha. Porque eles não querem se enfraquecer. O Flamengo é um time assim, como o Santos era no passado. Um time de ataque. O Santos é o time que tem mais gols fez na história do futebol brasileiro. Foi o primeiro time na história do futebol brasileiro a atingir a marca de 10 mil gols marcados. O Flamengo tem essa vocação também, como tinha no passado com o Zico, com o Nunes, com o Tita, Andrade, Adílio. Sempre foi um time ofensivo. Então é isso que me chama a atenção. O Marinho chega aí para fazer parte do grupo. Pode ser que ele jogue mais, pode ser que ele jogue menos, mas ele faz parte de um grupo e de um time cuja filosofia é ganhar. Ganhar, entendeu? Não é, vou pensar primeiro em me defender para depois tentar ganhar, não. O Flamengo pensa diferente. Eu entro em campo sempre para ganhar, porque eu tenho time para isso. Se eu puder me reforçar mais ainda com atacantes, eu me reforço. Tanto é que tem o Pedro que fica no banco. O Marinho pode ser banco. Se contratar o Cebolinha, ele vai fazer o quê? Vai jogar, vai brigar a posição com o Bruno Henrique? Pode ser banco também. Então me atrai muito esse projeto do Flamengo, essa filosofia, essa ideia flamenguista. Boa. Ele sabe ali da qualidade do elenco, né? E chega, acho que, disposto a brigar por essa posição. Vocês concordam, Pedro? Você concorda também que ele pode ser titular? E aí a gente tem que pensar diretamente no Everton Ribeiro, uma vez que ele deixa claro ali que ele falou, não, já disse a minha preferência, é onde ele joga melhor, é onde ele costuma render mais, né? Então, como é que você vê essa situação? Claro que eu acho que tem que ver também como é que o Paulo vai montar esse time. A gente ainda não sabe, a verdade é essa. Deu pra pescar muito pouca coisa, assim, em tese. Aí não é culpa do Marinho, é um momento. O Marinho costuma dar sempre boas entrevistas no calor do jogo, ou quando precisa desabafar, ou quando tem que acontecer agora. Ali era um Marinho muito mais polido, muito mais focado na situação do pai, muito mais focado em dizer que tá ali para ganhar título, dialogar com a torcida do Flamengo, e é papel dele também. Mas uma das coisas que deu para pincelar ali, Dani, é que ele chega sabendo da situação dele no grupo hoje. Sormani
pincela muito bem ali, passa muito bem nisso, que ele fala, chega para o grupo. O Marinho hoje chega para compor o grupo. A situação em fevereiro, em março, em abril na Libertadores, em maio até o final do ano no Campeonato Brasileiro, calendário apertado, convocação de seleção, isso aí e tudo mais, a gente vai poder ver o Marinho ganhando mais tempo de jogo. Agora, o Marinho hoje, ele chega para compor o grupo. Ele não chega para colocar o Everton Ribeiro no banco de imediato. É a faixa do campo que vai disputar. Ele já sinalizou ao Paulo Souza, que é onde ele gosta de jogar. Agora, não vem de uma boa temporada, está chegando ainda num Flamengo já estabelecido. Tem o Everton Ribeiro, tem até uma abraçadeira de capitão, é bom lembrar em alguns momentos. Então, acho que é um processo de transição e me pareceu, pela fala dele, que ele sabe onde ele está chegando, em qual situação e onde ele tem que brigar. O professor sabe qual é o lado que eu gosto de jogar, ele fala, né? Mas estou à disposição, ele também cita, para qualquer situação que o professor pense. Então, me pareceu um Marinho bem polido e sabedor. Maduro, né? Não sei se maduro exatamente, porque é difícil cravar por causa de uma coletiva, mas um Marinho sabedor de onde está pisando, polido, entende que está chegando, como ele mesmo falou, no elenco recheado de atletas de seleção brasileira, no elenco campeão. Então, vai tentar nesse início comer pelas beiradas, agradar o treinador. E aí é muito tranquilo, porque quando a gente pensa em titularidade, o Everton Ribeiro não jogou todas as partidas do ano. Você tem uma série de situações. Você tem Flamengo poupando, viagem, seleção, lesão, desgaste. Então, acho que essa roda aí vai gerar tranquilamente para o Marinho poder ter a chance dele. Concorda, Facinca? Acha que ele chega ali também... E num ano, mais uma vez, né, de calendário apertado, de convocações para a seleção, para reforçar o elenco como um todo e não necessariamente para ser um titular? Sim, mas é o que eu falo. O elenco do Flamengo precisa começar a entender que ele é muito maior só que uma escalação. Não dá mais para achar que é aquele time, o titular, e você é reserva, isso, aquilo... a chegada do Paulo Souza e o somatório desses jogadores vai muito para começar a estimular uma competitividade que ela foi perdida, tirar um comodismo de muita gente que já se achava dono da posição e passar a fazer com que esse time seja cada vez mais surpreendente na sua forma de jogar, né? Porque legal, bacana, elenco de seleção, elenco recheado, mas, sabe, o tempo urge... os adversários evoluem, esse time é estudado e ele precisa cada vez mais se adaptar às realidades. Então, por isso que vai chegar o Marinho para tentar jogar de uma forma diferente, para tentar tirar alguém de uma zona de conforto, para fazer com que essa equipe comece a jogar um futebol muito mais proativo e, obviamente, com isso, né, se tornar forte como foi em 2019. Então, o segredo da chegada do Paulo Souza, de um técnico português que tem, claro, uma mentalidade europeia, um cara que joga com diversos sistemas, enfim, flerta com 3 zagueiros, com, às vezes, 4-3-3, vai depender muito de acordo com o que ele estiver pensando de estratégia, mas é para fazer com que esse time, novamente, comece a ter outras opções. O que não dá mais é para cair nesse achismo de que o elenco é o time, é o titular e vai ganhar tudo, porque é o Flamengo, porque é imposição. Acabou. Né? Isso aí já caiu por terra no ano passado, o Flamengo já se mostrou previsível em muitas situações, então está na hora de que, com a chegada de outros atletas, o Flamengo passe a ter um elenco que forma um time, não um time que tem um elenco forte e aí, obviamente, você acaba limitando a competitividade interna. Rapidinho, Dani, o Facinca toca num ponto que eu acho que é cirúrgico do desempenho do ano passado, a briga pela posição, a competitividade, a sombra. Eu acho que em algum momento o Flamengo parou de ter isso. Sim. Mas você tem o Gabigol ali, o Pedro fazendo sombra no Gabigol, era um caso à parte. Você tinha posições talvez muito com boa estabelecidas. Vontade, o Bruno Henrique e o Michael, mas para por aí. Mas era muito mais uma rotação. O Bruno teve lesão, o Michael ganhou espaço. O Bruno foi poupado, o Michael ganhou espaço. Em nenhum momento o Michael ameaçou a titularidade do Bruno. Tanto é que era um fato... Era um ponto pacífico que o Bruno era titular da final da Libertadores, não era o Michael. Então, assim, o Flamengo... Não é que os jogadores estavam acomodados. É muito perigoso de falar que estavam acomodados. Agora, você tirou qualquer ameaça e qualquer disputa de posição que é sadia. O Flamengo deixou de ter isso. E aí, quando você tem agora um Pedro... Chega o novo treinador, elogia o Pedro, sinaliza que pode usá-lo. Você tem o Marinho fazendo sombra no Everton. Everton que já tem seu desempenho questionado há algum tempo. Você tem o Bruno ali, o Michael sai. Você está sinalizando que você pode ir ao mercado buscar um Everton Cebolinha. Então, assim, você vai mexer. Você compra o Thiago Maia porque você diz que você quer algo diferente dos volantes. Então, você tem Thiago Maia, Arão e Andrés. Em tese, você tem 2 posições ali. Podendo talvez ter uma só, dependendo do desenho do time. Não vendeu. Exatamente. Então, assim, você tem uma zaga que a todo momento o Flamengo fala que precisa reforçar, porque não confia. Rodrigo Caio está sempre no estaleiro. Então, assim, você está começando a movimentar e sinalizar, a gente precisa disputar, a gente precisa brigar por posição. E isso torna o time mais forte, o treino melhor.
Isso torna o jogo menos acomodado. Então, acho que isso que Facincani toca da briga, a disputa pela posição, independente. O Marinho começa no banco, o Everton começa... Isso vai rodar ao longo do ano. Mas você ter essa briga, você mexe até com a zona de conforto, no caso dessa posição, não é que seja um cara acomodado. Mas você tira o Everton ali de uma zona, ele está jogando, mas ele sabe que tem um Marinho. Entra no segundo tempo, pega uma vaga de convocação, de uma... Isso é interessante para o Flamengo, isso não é ruim, isso é interessante para o Flamengo. Talvez o Flamengo tenha perdido um pouco disso no segundo semestre do ano passado. Eu quero falar um negócio do Marinho, mas o que você falou de zagueiro? O Flamengo tem um zagueiro hoje, só que é uma unanimidade. Que é o Davi Luiz. O Davi Luiz. O Rodrigo Caio tem questão o Rodrigo de lesão, né? É instável. Tecnicamente, Léo Pereira e Gustavo Henrique não entregam. Então, precisa reforçar o setor. Se você para pensar no papel, você tem Davi, Rodrigo, Léo, Gustavo Henrique, e você ainda está falando em reforçar a zaga, é porque você não está confiando em 2, 3 aí. Não, só a maneira que o Braz fala ali do Léo Pereira. Eu vou voltar nesse assunto, eu vou falar de zaga aqui, porque o Flamengo procura zaga, volante, aliás, eu vou ampliar. O Flamengo tem um desequilíbrio defensivo muito grande. Eu vou chegar aí, calma. Tá. Deixa eu levantar uma questão aqui do Marinho, que eu quero colocar o Sormani também nessa conversa. Ele pode jogar já, né? Ele está inscrito no BID, pelo que ele falou ali. E justamente, Sormani, no momento em que o Everton Ribeiro está a serviço da seleção. Você, treinador do Flamengo, Paulo pediu para já assumir no próximo jogo, se eu não me engano, contra o Boa Vista, e depois tem Fla-Flu. Né? Flamengo e Boa Vista, e depois tem Fla-Flu. Então, ele podendo jogar, ele estando regularizado, você já faria um teste ali para sentir o que o Marinho tem para oferecer nesse começo de temporada, até por uma questão de olhar o físico? Sim, claro. Até porque o Campeonato Carioca é uma espécie de torneio de verão para o Flamengo, né? O Flamengo não está preocupado com o Campeonato Carioca. A gente já discutiu isso e concorda. O negócio do Flamengo é brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e, se for possível, o Mundial de Clubes. Então tem que aproveitar exatamente esse campeonato do Rio de Janeiro, o Carioca, para começar a afinar o time, né? Vou começar a acertar a minha equipe. E não tem nada melhor para o Marinho, que está acabando de chegar ao Flamengo, do que fazer esses primeiros jogos no Campeonato do Rio de Janeiro. Mas seria interessante também colocá-lo ao lado de alguns titulares. Parece que isso vai acontecer na próxima partida. Ou pelo menos contra o Fluminense. Porque uma coisa é você jogar no time reserva, né? Outra coisa é você jogar no time titular. Então, acho que isso é importante, mas eu colocaria assim, logo de cara, se tiver... Ele estava treinando no Santos. Se tiver inscrito no BID, ele tem condições de jogar. Então, vai para campo, vai jogar. Boa, eu quero saber se vocês também colocariam. Acho que já vai ter gente ali, né? Porque o Paulo, ele assumiria só contra o Fluminense no Clássico e é um pedido dele para já pegar o time para colocar em campo. E aí já vai colocar um outro ali, né? Eu acho que é uma questão, não é? Mas o Marinho vai ser titular, não acho que tempo de campo ele ganha. Pode ganhar com essa situação. O Everton à disposição da seleção, o Everton não estaria, ele chegou, o Sormani lembrou bem, já estava treinando no Santos, né, que estava encostado, passou 45 dias de férias. E imagino também que o Paulo não vai colocar muita gente para jogar 90 minutos, ele vai rodar bastante, você tem uma opção. E aí você começa a sentir, dá 20 minutos, 25, 30, 45 seja, e aí você já começa a ter uma sensação. Talvez fure a fila ali de alguns jogadores que já estavam esperando alguma chance, mas é um Marinho. É um Marinho que chega com certo peso de reforço, tem toda essa pompa da apresentação hoje. Então, acho que não é nenhuma bizarrice assim, imaginar que ele possa ser testado o quanto antes pelo Paulo. Não, o Flamengo, é o que eu falo, ele precisa começar a acelerar o processo, até porque se você tem um ano de mudanças e de estimular essa competitividade interna, o quanto antes melhor, né? Para você até ter um grande teste como vai ser a final da Supercopa diante do Atlético Mineiro, por mais que seja um jogo, uma taça de menor relevância, mas é uma partida em que você começa a colocar à prova o tamanho desse investimento e principalmente da sua ambição na temporada diante daquele que foi no ano passado um dos grandes times, né? E para o torcedor vale a Supercopa, vale o Carioca, que pode ser o tetra inédito, vale tudo. Sim, vale, entendeu? Então, assim, quanto antes começar já a estimular, já entender o que vai ser essa mecânica, melhor. E está todo mundo ansioso em relação a saber, de fato, qual é a prática desse trabalho que, na teoria, se apresenta interessante por parte do Paulo Souza. Aí deixa eu ir no ponto que você tocou, porque você começou a levantar aqui a questão defensiva e já começaram a pipocar mensagens aqui, ó. O Pedro Enio fala assim, desequilíbrio defensivo tinha quando não tinha técnico. Vamos ver se o Paulo Souza não modifica esse quadro. Já o Oswaldo Carvalhais, ele fala na nossa hashtag F90BR. Acho que os dois laterais do Flamengo também não são confiáveis. Essa é uma posição que, pelo que a gente... Felipe Luiz?
É a opinião do Oswaldo. O Oswaldo está aqui falando com a gente, ele não confia nos não é laterais. unanimidade, não. Opinião eu ia citar O isso. Felipe Luiz, quando estava no auge da carreira dele, ele já não era um grande lateral. Ele fazia parte do sistema ali do Simeone, muito bem protegido. Ele não se destacava. Ele nunca teve o destaque, por exemplo, do Marcelo. Nunca teve o destaque do Roberto Carlos. Nunca teve o destaque entre os grandes laterais europeus. Ele nunca apareceu entre os principais. Nunca apareceu. Eu concordo com o fã de esporte aí. O Felipe Luiz é um bom jogador para a nossa realidade. Mas se você puder contratar um lateral daqueles que voam, eu acho que seria muito interessante. Eu tendo a desconfiar mais da lateral direita do que da esquerda. O Felipe Luiz, acho que ele tem uma maneira de jogar mais por dentro, né? Luiz, entendeu? Sim. Eu também acho que a lateral direita é um problema. Sim. Entendeu? Eu também acho isso, concordo com você, mas eu vou no que o torcedor falou. Eu não acho que o Felipe Luiz é tudo isso aí, não. Tanto é que eu já cansei de falar aqui. Imagina se o Arana joga no Flamengo. É um outro tipo de lateral, né? Agora, o Facincani tinha falado aqui do sistema... Perdão, Dani. Perdão, desculpa. Diga. Ficou bacana. O Arana vai ao encontro da filosofia do Flamengo. O Felipe Luiz não é esse lateral, nem o Isla. O Flamengo precisa de Arana, você entendeu? Ele precisa do Hakimi. É esse lateral que cai como uma luva no Flamengo, que se identifica com o projeto Flamengo, que é o projeto ofensivo. Como era o Barcelona do Guardiola. Aquele Barcelona do Guardiola não tinha grandes defensores, não tinha um volantão, não tinha. Mas os jogadores que estavam em campo, o volume de jogo deles era tão intenso que o adversário não pegava na bola. Ele não precisava ter 45 backs, um volante cão de guarda na zaga. Por isso que eu acho que a Barcelona era encantador, entendeu? Nem mesmo no City, agora o Guardiola consegue repetir isso. Mas aquilo lá, para mim, é um embrião do que deveria ser o futebol do futuro, entendeu? E olha que pelo que a gente está falando, a lateral nem é uma prioridade, né? O Flamengo pensa no zagueiro, que você falou, pensa num volante, num goleiro não tão prioritariamente assim, mas está no radar, e o atacante que a gente já sabia. Você estava falando do sistema defensivo que precisa de reforço urgente. É só pela questão do Rodrigo Caio ou para você passa por algum outro lugar? Passa pelos laterais também. O Felipe fisicamente já é um cara que requer mais cuidados. A intensidade de jogo, principalmente, passa muito e o Flamengo dependeu muito dele e ele não conseguiu entregar, né, nessa leitura tática, na recomposição defensiva, quando ele cai por dentro para ajudar a criação do meio. Enfim, o Felipe é um cara que, quando ele fisicamente está bem, é uma figura importante até para organizar taticamente uma equipe, um setor em que é bastante exposto, né? Que é o setor esquerdo do Flamengo. Bruno Henrique é um time que se ataca bastante, a Arrascaeta quando cai por ali, enfim, você tem a figura que defensivamente faz esse trabalho. Agora, quando não está bem, e isso ficou notório, por exemplo, na final da Libertadores, o setor foi extremamente atacado, né? E tomou um gol por ali. Então, e um gol muito estudado, que já mostrava que não era daquele dia, ou um acaso, ou uma jogada, que o Flamengo acabou, provando de um veneno que ele já, né, fazia muito diante dos adversários e que acabou sofrendo por esse tipo de deficiência. Então, a lateral do Flamengo precisa, talvez, de uma sombra, de mais uma opção. A própria lateral direita também não tem um reserva. Quem que é o reserva hoje do Isla? O Mateuzinho. Que, inclusive, há quem diga, eu me incluo nesse grupo, que deveria ser o titular da posição. Então, é confiável? Mais do que o Isla. Você só vai estabelecer essa confiabilidade com a sequência. O que eu acho da defesa do Flamengo... O que eu não sinto, Pedro, é que todo técnico que passou por ali olhou o Mateuzinho, olhou o Ramon e não teve a banca ali. Vamos lá, vou colocar. Então, alguma coisa para mim é muito estranha em relação... Que ele me parece talentoso, sim, de fato. O lateral esquerdo do Ramon da mesma forma, mas aí vai e joga René. Eu acho que... Todo técnico então, que passou ali... Eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, é um setor do Flamengo que talvez precise hoje ser olhado com mais carinho. Não adianta só ficar pensando do meio para frente. É muito bonito. Para jogar no PlayStation é ótimo. Você joga com 11 atacantes e vai lá e você ganha o jogo. Futebol não é assim que funciona. Todo técnico do Flamengo, com exceção do Rogério, que o Rogério fez aquela modificação de puxar o Arão, que ele entendia que não tinha outra peça, então ele puxa o Arão e resolve até razoavelmente bem uma situação ali. Todo técnico do Flamengo, acho que ele olhou muito para peças de defesa. E o primeiro que eu
Não pensou no assim, sistema, né? E a primeira entrevista do Paulo Souza, que a gente acompanhou aqui até longa, dentro do programa, ele fala que ele queria corrigir situações de volância, situações de linha defensiva, e não exatamente se o Felipe estava mais velho ou mais novo, ou se o Isla entregava ou não entregava. Desculpa. Oi. Situação do quê? Volância? O que é isso? É o futebol moderno, Fábio Sormani. Não, volância não é futebol moderno. Não usei o termo que existe, não é? Sim, claro, ele está explicando com você. Futebol, um volância? Tem isso no extremo, na volância. Tem isso no dicionário? Vamos procurar, ver se tem. Estou olhando aqui. Pode procurar. No dicionário de futebol. Não é no Roas, Maurélio, entendeu? Michael. É no dicionário de futebol. Mas aí você tem que olhar isso daí. Não, tem que olhar a volância. Cai na pilha dele, vocês vão brigar. Não, tá tudo bem. É só para voltar para o assunto, para a gente não perder o fio. Não é mais as peças. O Paulo fala muito mais do sistema, entendeu? Não é se o Felipe Luiz tá bem ou tá mal fisicamente. Não é se o Isla tá bem ou tá mal fisicamente. Ele fala que ele pensa uma situação diferente para a volância, que o Sormani vai falar, do Flamengo. Não por acaso, assim que ele chega, a primeira avaliação que ele faz, e a diretoria admite isso, não dispensa esse Thiago Maia, compra esse rapaz. Um jogador com essa característica eu quero usar por causa disso. Então, assim, é o primeiro técnico depois do Ceni, lá no final de 2020, que mexe com a situação do Arão, que vê muito mais que é um sistema falho do que exatamente uma peça. O Rodrigo que não joga, o Felipe que pode não estar no auge técnico, um Isla que não entrega confiabilidade, como o Mateuzinho também. Isso o elenco todo, então, né? Assim, não só... ele pensa de uma forma muito mais ampla, que eu acho que é o que tem que ser feito no sistema defensivo do Flamengo. A partir do momento que você tem um sistema bem montado, aí você vai ver, essa peça encaixa, essa peça não encaixa. O Felipe não me serve como lateral do meio para frente, de ultrapassagem, me serve como um terceiro homem para saída de bola. O Thiago Maia, eu não quero ele do meio para frente, eu quero ele um pouco mais plantado. O Arão, vou abrir mão, vou jogar numa outra situação. A ideia da compra do André certamente passa pela avaliação do Paulo Souza. Então, como ele vai utilizar? Acho que é muito mais um sistema que não foi pensado recentemente. O Flamengo cansou de tomar gol bobo, transição defensiva ruim, bola aérea. Então, o Flamengo pensava muito mais nas peças, confiava muito mais em umas peças que já não tinha exatamente, do que exatamente no sistema. O Paulo Souza chega falando isso, tem que ver na prática, entendeu? Acho que a gente vai ver muito mais intensidade de marcação desde lá da frente, não só no setor defensivo, né? Exatamente. Diga, Sormani, fecha aí você esse Flamengo, que a gente tem que falar de Campeonato Paulista aqui também, que rendeu, hein? Você pega o Barcelona, meu exemplo sempre é o Barcelona. O Barcelona tinha 2 jogadores que marcavam ali, o Piqué e o Busquets. Só. Mais ninguém. Os outros eram todos jogadores ofensivos. Todos jogadores ofensivos. Mas é claro, quando não tinha posse de bola, tinham obrigações defensivas. Tinha que cercar o jogador da bola, dobrar uma marcação, triplicar quando fosse o caso. Eu gosto de futebol assim, entendeu? É um futebol inteligente. É muito cômodo você botar... eu vou escalar o time com 4 zagueiros, um volante, um segundo volante. Isso aí qualquer técnico faz. O técnico diferenciado é aquele cara que monta um time assim. Pega os melhores, coloca em campo e vou fazer dele um time competitivo. Como a seleção brasileira em 70. Como foi o Barcelona do Guardiola. Entendeu? Eu respeito muito a opinião de quem pensa ao contrário, essas coisas. Eu estava assistindo o Facincani, por exemplo, adora 3 zagueiros. Eu respeito muito isso nele. E ele explica, fundamenta a preferência dele, mas eu não gosto. Estava assistindo o Santos e Botafogo, sábado de manhã, na Vila Belmiro. O Botafogo defendia com 11 e o Santos atacava com 7. Porque ele tinha 3 zagueiros que não saíam e o goleiro atrás. 4 menos 11 menos 4, atacava com 7, o time que se defendia com 11. Não conseguia jogar. Então você tem que fazer um time que tem que ter essa característica, na minha opinião, entendeu? Jogar bola, saber o que fazer. O difícil é jogar futebol. Marcar é fácil, é mais fácil. Não é que é fácil, é mais fácil. O difícil é você saber o que fazer com a bola nos pés. Você tem que ter jogador assim. Quando você tem aqueles brucutus, cara que dão bico, só fazem falta. Eu não gosto. Então, por isso que esse time do Flamengo me atrai. O Flamengo está sempre atrás desse tipo de jogador. É por isso que ele está sendo visto com muita... todos olham para o Flamengo de uma maneira diferente, entendeu? Apreciando o futebol que o Flamengo joga, tá? Sormani. Ô, Pedro, só para falar, no Raul claro. no Aurélio não tem volância. Não, mas pode procurar. Hoje. Não, mas pode procurar, porque se a gente for falar só no Aurélio, a gente pode debater. Tem uma série de termos científicos médicos que não estão no Aurélio. E tem uma série de termos de futebol que não estão no Aurélio. Agora, só para entender o negócio, Sormani, voltando na situação
que eu entendo, você sempre bate nessa tecla que você defende o futebol com a bola, para frente. Se puder atacar com os 10 jogadores de linha, você defende. Mas você não acha que tem que ser conversado sobre a situação defensiva do Flamengo a partir de um momento de futebol, de um cenário aqui de Palmeiras, de Atlético, de até o Corinthians talvez com bola, em que você não vai ter a bola e não vai controlar o jogo o tempo inteiro? Você não precisa pensar na sua linha defensiva que não funciona nos últimos meses? Você não acha que você precisa pensar? Não dá para esse Flamengo de hoje, no cenário sul-americano e nacional, achar que vai ter a bola aos 90 minutos contra todo mundo. Eu acho que precisa pensar muito mais por isso, né? Não. Eu entendo. Há que se ter essa preocupação. Mas você não precisa necessariamente ter backs e volantes para se defender. É isso que eu estou dizendo. Sim. A Dani falou agora há pouco que o Flamengo está atrás de volante. Eu não acredito, sinceramente. Com o Thiago Maia e o Arão, e o Andrés Pereira, que pode fazer uma função dessa, eu não acredito que o Flamengo vai contratar volante. Eu não acredito, não é informação. É feeling, é uma análise minha. Não acredito. Sinceramente. Acho que o Flamengo está procurando um goleiro, acho que está procurando um zagueiro por conta do precário estado de saúde do Rodrigo Caio, e laterais, goleiro e zagueiro. Então, eu acho que de resto, quando aparece um atacante bom, o Flamengo vai lá e contrata. Então, você pode se impor em campo sem ter essas peças. É disso que eu falo. Não estou falando para desviar a sua atenção, só pensar em atacar. Não, você tem que se defender também. Mas se defender não significa necessariamente correr atrás do jogador e dar bote. Você entendeu? Não. Eu sempre usava um exemplo, o Ralf do Corinthians, que no auge dele, aquele time que foi campeão, eu falei, o Barcelona do Guardiola jamais vai contratar um jogador dele. Não tem nada a ver com o estilo de jogo, com a filosofia. Tem a ver com a filosofia do Tite. Tem a ver com a filosofia de muitos treinadores brasileiros hoje, que está impregnada desse defensivismo que foi vítima, que o Brasil foi vítima na Copa de 82, aí se enraizou no futebol brasileiro, a retranca, entendeu? O nosso futebol não era assim. A gente jogava no 4-2-4. E os times, hoje, muitos times jogam no 2-4-4, entendeu? Deixando só 2 zagueiros atrás, e aí você põe 2-8, entendeu? Eu gosto de futebol assim. Mas para você ter isso, você precisa ter jogador que saiba jogar.